Boa noite, amados, a paz do Senhor Jesus, amém? Glória a Jesus. A campanha das portas abertas terminou, mas as portas continuam abertas, amém? Nossa irmã Tânia teve a porta aberta, né? O tratamento que ela aguardava já há bastante tempo, a porta estava fechada. Quando foi essa semana, a porta se abriu para a glória de Deus. Glória a Jesus. Temos também hoje, não é uma visitante, mas ela está de férias no seu serviço de missões e ela veio passar o mês de dezembro com a família, né? E veio nos contemplar com essa presença da nossa jovem missionária Emanuele. Você pode falar de Jesus pela tela? Está dando um trabalho lindo, né? Uma jovem que recebeu um chamado para missões e está aí, se lançando para a glória de Deus. Amém? Então, queridos, queria compartilhar uma palavra com vocês, uma palavra breve, né? Está no Evangelho de Lucas, capítulo de número 11. Vamos ler aqui do versículo. Eu falei capítulo 11? Perdoe. Capítulo 17, versículos de 11 a 19. Amém? Palavra aí, fique com a sua Bíblia aberta. Tá bom? Diz o texto. E aconteceu que, indo ele a Jerusalém, passou pelo meio de Samaria e da Galiléia. E entrando numa certa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 homens leprosos, os quais pararam de longe. Levantaram a voz dizendo: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. E ele, vendo-os, disse-lhes: ide e mostrai-vos aos sacerdotes. E aconteceu que, indo eles, ficaram limpos. E um deles, vendo que estava são, voltou glorificando a Deus em alta voz, e caiu aos seus pés com o rosto em terra, e dando-lhe graças. E este era samaritano. Respondendo Jesus, disse: não foram 10 os limpos? E onde estão os 9? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? E disse: levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Amém? Feche seus olhos com sua cabeça, vai uma palavra de oração. Pai, em nome de Jesus, diante da tua presença que estamos nessa noite, queremos te agradecer por esse dia e agora pelo privilégio de estarmos em tua casa para louvarmos, bendizermos, adorarmos o teu nome e também, Senhor, te agradecemos pela oportunidade de poder estar ministrando a tua palavra, Senhor. Deus, usa de misericórdia mais uma vez para comigo, a fim de que eu seja um canal, um instrumento, um manancial de vida em favor de cada pessoa, Senhor, que saiu da sua casa depois do dia de trabalho e veio até este santuário para prestar gratidão e adoração a Ti. Abençoa a tua igreja e aqueles que nos assistem também pela internet, no nome de Jesus. Amém e amém. Se eu fosse, mês passado foi o mês das portas abertas, Se eu fosse dar uma matemática para esse mês, eu diria que esse mês é o mês da gratidão, porque é o último mês do ano, então a gente, em dezembro, é muito comum a gente fazer uma reflexão, é muito comum a gente fazer uma avaliação de como foi o ano e, a partir dessa perspectiva panorâmica de como foi o nosso ano, a gente pode tomar duas atitudes: agradecer a Deus por tudo que ocorreu ao longo do ano, ou se revoltar e até mesmo murmurar por não termos alcançado aquilo que nós almejávamos, E aí, quando eu olho essa passagem, eu acho algo muito interessante,
né, porque ela nos traz uma reflexão exatamente sobre a importância da gratidão. E o tema da minha mensagem hoje é gratidão por uma porta aberta. Então eu quero compartilhar com vocês de forma bem objetiva esse texto que nos ressalta os olhos de tal maneira a ponto de nós. A lepra era uma doença totalmente repugnável na sociedade, porque quando alguém olhava o leproso, via algo ruim na vida daquela pessoa. Porque quando olhava, ele se lembrava da história de outros leprosos que tinha. Se essa pessoa está leprosa, ou ela se rebelou contra a autoridade, ou ela é uma pessoa arrogante, ou ela é uma pessoa cheia de vaidade. Então, as pessoas por si próprias já se afastavam dos leprosos. Então, os leprosos eram pessoas totalmente rejeitadas no ambiente social. Ninguém queria ficar perto de um leproso, né? E aí, Jesus passando por essas cidades, esses dois leprosos de longe, porque eles achavam que se aproximasse de Jesus, poderia transmitir lepra para Jesus, né? Mas a grande verdade, né, que Jesus, não só por ele ser Deus, mas por ser um homem perfeito, ele jamais poderia ser acometido de uma lepra, porque ele era a palavra, ele é a palavra. Então, se a lepra era transmitida através de uma palavra, ou seja, através do beijo do outro, da saliva que saía através de uma palavra, Jesus era a própria palavra. Ele não poderia, né, em momento algum, ser atingido pela palavra de um leproso. Está entendendo o que eu estou querendo dizer essa noite? Então, tem muitas pessoas hoje que se tornam leprosos espirituais porque são acometidas de salivas oriundas de palavras de outras pessoas que estão doentes espiritualmente e só transmite aquela doença para outras pessoas e assim torna um arraial inteiro leproso. E aqueles homens estavam nessa situação, mas eles se encontram com Jesus. Quando alguém se encontra com Jesus, a lepra não resiste, porque nele está o poder de uma cura plena, de uma libertação, de uma restauração total na vida de uma pessoa. Aleluia! E aí, a gente pode voltar aqui em Mateus capítulo 8, a gente vai ver um outro leproso que foi purificado. Diz assim, capítulo 8 de Mateus: e descendo ele do monte, seguiu uma grande multidão, e eis que veio um leproso e o adorou, dizendo: Senhor, se quiseres, pode me tornar limpo. Olha só como Jesus sabia que o toque não transmitia lepra. Diz assim: Jesus estendendo a mão, tocou. As pessoas não sabiam, mas Jesus sabia que lepra não era transmitida através de toque, era através de fala. Então, cuidado com quem você está conversando, porque você pode estar conversando com pessoas leprosas. Ah, pastor, como eu identifico uma pessoa leprosa espiritualmente? Uma pessoa que se rebela contra a autoridade, uma pessoa arrogante, uma pessoa cheia de vaidade. Ela não tem ferida nenhuma no corpo, mas a alma dela está leprosa. Mas quando ela chega na presença de Jesus, não há lepra que resista. Bendito seja o nome de Jesus. E então Jesus, ele, voltando agora para Lucas, diz que eles levantam a voz. Porque, irmãos, quando a gente se aproxima de Jesus, ou quando alguém se aproxima de Jesus, ainda que seja leproso, surge um clamor com uma
expectativa. Aqueles homens não tinham mais esperança nenhuma, porque a sociedade já havia rejeitado, a família já havia rejeitado, eles não podiam entrar na cidade, eles não poderiam entrar no templo, eles não poderiam fazer nada, se aproximar de ninguém, mas quando eles olham e veem Jesus, gera uma expectativa neles. Por isso que eu digo, quando você vier à igreja, venha sempre com uma expectativa. Não venha somente com, eu estou indo no culto hoje, aí você olha, a igreja não está tão cheia como estava no domingo, não está aquele mover que teve no domingo na igreja, mas eu quero dizer que o mesmo Deus que estava no domingo com a igreja repleta de gente, até gente em pé, é o mesmo que está aqui hoje para renovar sua expectativa acerca de um milagre que Ele pode fazer na tua vida. Tem alguém me entendendo aqui nessa noite? Levanta a mão e volta. Então diz, levantaram a voz dizendo: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. Veja que coisa interessante. Os 10, quando vem Jesus, tem um entendimento de que Jesus, ele é mestre, e ele é o quê? O Salvador. Que a palavra Jesus vem de Yoshua, que significa Salvador. Eles reconhecem que ele é Salvador e que ele é o mestre. Então eles clamam: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. Tem pessoas, irmãos, que veem Jesus como um Salvador da pátria, como um mestre que ensina verdades, e até acreditam que Jesus pode realizar um milagre na sua vida. É o caso daqueles 10 homens. E diz o texto, eles então clamam: tem misericórdia de nós. Um coral de leproso, numa única voz, clamando por Jesus, pedindo: tem misericórdia de nós. E ele, vendo-os, disse: ide e mostrai-vos ao sacerdote. Que coisa interessante, né? Naquele leproso de Mateus 8, os leprosos disseram: Senhor, o leproso disse: Senhor, se tu quiseres, podes me tornar limpo. Eles entendiam que Jesus podia curá-los, mas não sabia se Jesus queria fazer aquilo. Há uma diferença muito grande entre o poder e o querer de Deus. Deus pode tudo, mas nem sempre Ele quer fazer alguma coisa. E aí diz então que aquele leproso, ele se aproxima de Jesus e o adora. Então veja, aquele leproso de Mateus 8, ele não reconhece Jesus só como o Salvador da pátria, ele reconhece Jesus como o Senhor de todas as coisas, porque a Bíblia diz que eles adoram. Ainda que o texto não diga que ele se prostrou, a adoração naquela época e hoje também significa prostrar-se, se entregar totalmente, render-se. Aquele homem se rendeu totalmente à presença, ao poder e à manifestação visível do Deus encarnado. Mas esses aqui, eles só clamaram. No leproso de Mateus 8, Jesus tocou. Aqui, Jesus simplesmente falou: vai se apresentar ao sacerdote. Sabe por quê, irmão? Sabe o que a gente aprende aqui? Que Jesus, ele nunca faz as coisas da mesma maneira. Jesus sempre faz algo de forma diferente. Em um, para ele fazer um milagre, ele toca. No outro, ele diz: olha, vai até o sacerdote. Um outro cego, a Bíblia diz que ele cuspiu no chão, fez um lodo e passou no olho do cego e ele ficou bom. Um outro cego, ele mandou ir no tanque de Siloé, ou seja,
ele usa as coisas fracas para se tornarem fortes, as desprezíveis para manifestar o seu poder. Ou seja, nenhum ser humano tem condições de dizer: Deus vai fazer dessa forma, Deus vai fazer nesse tempo. Não, porque Ele sempre faz de forma diferente. Então diga para quem está perto de você assim: ei, Deus sempre age de forma diferente. Quando você pensa que Ele vem pela direita, Ele vem pela frente. Quando você pensa que Ele vem pela frente, Ele vem pela retaguarda. Quando você pensa que Ele vem pela direita, Ele vem pela esquerda, quebrando tudo e colocando tudo no seu lugar e realizando um milagre, porque Ele é um Deus de novidade. Diga para quem está ao teu lado: Deus tem coisas novas para você. Oh, bendito seja o nome de Jesus. Aí diz o texto que Jesus diz: ide e mostrai-vos ao sacerdote. Irmãos, e aí diz que eles indo ficaram limpos. Jesus não tocou, Jesus não falou seja curado, Jesus simplesmente falou: vai e se mostra ao sacerdote. Sabe o que eu aprendo aqui nesse texto? Esses leprosos sabiam e conheciam a lei de Deus, porque Jesus não vai mandar eles no sacerdote se eles não soubessem que quem tinha o poder de o quê? De fazer a avaliação de uma lepra é o sacerdote. Eles conheciam a palavra de Deus. Eles não eram pessoas desconhecidas da verdade, porque quando Jesus fala vai ao sacerdote, eles vão. Eles eram leprosos, mas eram obedientes. Sabe que tem pessoa leprosa na igreja que é obediente, mas obediente simplesmente quando há interesse na parte dele em ser obediente para receber alguma coisa da parte de Deus. Eu tenho interesse, então serei obediente. Eu não tenho interesse, então eu não obedeço. É assim que funciona, irmão. Mas eles foram obedientes porque, primeiro, eles reconheceram Jesus como mestre. Então Jesus sabia o que estava fazendo. Segundo, eles conheciam e reconheciam Jesus como o Salvador da pátria. Então, esse cara aí, ele tem poder. Esse camarada sabe o que faz. Se ele mandou a gente no sacerdote, é porque, na verdade, ele conhece tudo mais do que a gente. E ele está dizendo: pode ir lá, que o sacerdote vai testificar que você está curado. Sabe por quê? Porque lepra espiritual não se cura no hospital. Lepra espiritual se cura na presença de Deus e com 3 antibióticos. Agora eu vou dizer o antibiótico espiritual: oração, palavra e jejum. Sabe? Se tem alguém leproso espiritualmente, dá uma injeção de palavra nele que ele vai ficar curado dessa lepra. Se tem alguém aí que está me assistindo, que é o leproso espiritual, vai lá que Deus vai te mostrar aonde você precisa se consertar para você ser curado dessa lepra. Se tem alguém leproso espiritualmente, vai jejuar, mortificar sua natureza humana e deixar o Espírito Santo encher a tua vida no poder, que a lepra vai embora pelo poder do nome de Jesus. Aí diz que eles vão. E aí no caminho, sabe por quê? Para alguém ser curado de lepra, tem que estar no caminho. Fora do caminho, continua leproso. Uzias, para ser curado da lepra, ele precisou reconhecer o seu pecado. Naamã, para ser curado da sua lepra de vaidade, ele precisou ir lá no profeta, obedecer o que o profeta disse. Mas interessante, né? Se a lepra se pegava pelo falar e pelo espirro, como é que o profeta manda ele mergulhar? O profeta podia ter falado: você vai tomar esses 3 antibióticos aqui. Então, você vai mergulhar 7 vezes. Sabe por quê? Porque Deus age diferente
do agir do homem. A cura de Deus é diferente da cura humana. E aí diz que no caminho eles foram curados. Leproso só vai ser curado se estiver no caminho. Ele tem que estar no caminho. Tem pessoas que querem ser curadas fora do caminho. E aí diz o texto, vamos lá. Versículo 15: viu deles vendo que estava são, voltou glorificando a Deus na alta voz. Jesus então, e caindo aos seus pés com o rosto em terra, dando-lhe graças, este era samaritano. E Jesus então disse: não foram 10 limpos? Onde estão os 9? Ou seja, não foram 10 que clamaram, que pediram que eu exercesse misericórdia sobre a vida deles? Cadê os outros 9? Sabe por quê? Porque tem pessoas, Deus, que elas são agraciadas. Guarda isso. São pessoas que são agraciadas pela bênção de Deus, mas não são pessoas agradecidas por aquilo que Deus faz por elas. Ah, pastor, o que é uma pessoa agraciada? Uma pessoa agraciada é uma pessoa que recebe um favor imerecido. Ela é agraciada, ela recebe uma bênção, né? Na vida militar a gente vê muito esse termo, né? Quando a gente vai receber uma medalha, e aí na formatura chama os agraciados, por favor, com seus lugares. Ou seja, aqueles que receberam uma graça de ser condecorado. Então, tem pessoas que são agraciadas, mas não são agradecidas. Mas louvo a Deus que nessa noite nós temos pessoas aqui que são agraciadas, que estão agradecidas e veio hoje à noite para agradecer a Deus por todas as bênçãos que o Senhor me proporcionou neste ano. Tem alguém cheio da graça de Deus aqui? Levante a tua mão, existe no nome de Jesus. Coisa linda isso aqui, irmãos. E Jesus disse: cadê os outros? Não foram 10 agraciados? Irmãos, isso é o que mais acontece hoje na casa de Deus. As pessoas chegam doentes, quebradas, destruídas, clamam por misericórdia a Deus, e depois que recebe a bênção. Eu lembro de um irmão na igreja que eu pastoreava, já disse isso aqui, mas vou repetir, de repente tem alguém que não estava no dia que eu disse, que ele pedia muito a Deus um carro. Ele queria ter um carro. Um carro para ele poder passear com a família, vir para a igreja, ir para o trabalho. Pedia muito a Deus um carro. E Deus foi e abençoou ele com um carro. O Monza Tubarão. Naquela época, o Monza Tubarão era o carro da época. Um Monza Tubarão. Aí chega domingo na igreja, não chega alegre, pastor, quero que o senhor olhe pela chave. Eu pedi a Deus, eu clamei a Deus por misericórdia. Deus me deu não somente um carro, mas me deu um Monza Tubarão. Ao que eu olhei pela chave, olhei por ele, olhei pelo carro, foi a última vez que eu vi aquele irmão na igreja naquele ano. O irmão sumiu da igreja. Eu ligava para ele e disse: pastor, não dá para ir não, porque eu estou aproveitando agora, que eu estou indo visitar meus familiares lá na região dos lagos. Eu ligava outra vez: pastor, não dá, porque eu peguei minha família para ir para o zoológico no domingo, chegava no outro, e aí, irmão, o que está acontecendo? Pastor, não dá, o sol hoje está maravilhoso, eu fui para a praia. O irmão não tinha mais tempo para ir para a igreja, a bênção se transformou em maldição. Não ficou subindo da igreja 6 meses. Num belo dia, entra o irmão pela porta da igreja. Eu já sabia que tinha acontecido alguma coisa. Não, meu filho, da paz do Senhor, quanto tempo, o irmão aparece na igreja, como é que você está? Pastor, o Monza Tubarão
foi engolido por uma baleia. Roubaram meu irmão a tubarão, não estava no seguro. Aí eu chamei no canto, falei, meu querido, deixa eu dizer uma coisa para você, com todo respeito. Deus prefere você na presença dele, andando de ônibus, do que você distante dele, andando de mãos a tubarão. Então as pessoas, irmãos, vivemos uma geração de ingratos. E as pessoas não têm noção do poder da gratidão. Aquele homem samaritano, a Bíblia faz questão de registrar. E a gente sabe quem eram os samaritanos, porque a Bíblia diz, quando você vai ver a passagem de João 4, quando Jesus encontra com a mulher samaritana no poço de Jacó, ela fala para Jesus, mas como é que o senhor dirige a palavra para mim se os judeus não falam com os samaritanos? Os samaritanos eram rejeitados. Mas pastor, por que eles eram rejeitados? Porque quando o reino do norte pecou, eles foram envolvidos, assediados pela Síria e começaram a adorar outros deuses. No lugar de adorar ao Deus de Israel, eles começaram a adorar Baal e adorar outros deuses. Então, o reino do sul de Judá, que tinha capital em Jerusalém, se distanciou deles, daqueles que viviam em Samaria. Então havia dois lugares de adoração. Tanto é que a mulher pergunta para Jesus, a mulher samaritana, onde é o lugar que nós devemos adorar Jesus? Adorar o Senhor, perdão. Em Samaria ou em Jerusalém? Aí Jesus disse, vocês adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. A hora vem e agora é em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Ou seja, verdadeiro adorador adora o Pai quando está com saúde, quando está doente, quando está com dinheiro, quando está sem dinheiro, quando está andando de carro, quando está andando a pé, quando a coisa está boa, quando a coisa está ruim, ele continua adorando porque ele é um adorador verdadeiro. Tem verdadeiro adorador nessa noite aqui, levante a tua mão e exalta o nome de Jesus. E daqueles 10 leprosos se revelou um verdadeiro adorador, irmão, porque ele lembrou da condição dele antes. Quando ele foi adorar o Senhor, a Bíblia não diz explicitamente, mas implicitamente no texto nós enxergamos um homem voltando e pensando, eu era leproso, mas agora eu estou curado, a minha pele era toda cheia de ferida, ela está limpa, branca, como de uma criança, eu era um rejeitado, agora eu fui recebido, eu era alguém que não tinha oportunidades na vida, por causa daquilo que eu carregava comigo, e agora as portas da oportunidade se abriram para mim, eu preciso voltar e agradecer a Jesus por aquilo que Ele fez por mim. Em 1 Tessalonicenses ele diz, por tudo da graça, porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus. Irmão, deixa eu dizer um segredinho para você aqui. Mês de novembro, mês das portas abertas, A gente viu o testemunho de muita gente aqui, mas eu vou revelar um segredinho para você, tá? Mês de novembro foi o pior mês da minha vida. O pior mês de 2025 foi o mês de novembro. Pastor, que doideira é essa? Mas eu não pregou que era o mês das portas abertas? Eu falava com a minha esposa essa semana, falei, meu amor, olha só, uma grande porta se abriu, porque o diabo deve estar endemoniado no céu, querendo fazer murmurar por as coisas que estão acontecendo, mas eu não vou murmurar.
A doença voltou. Qual não? Na região da cirurgia, na onde eu tirei o tumor. A gente vai orar, mas a gente vai se cuidar também. Fiz tomografia, fiz ressonância magnética, ultrassonografia, exame de sangue de tudo quanto é jeito. Fiz tudo. Tem nada. Glória a Deus, aleluia. Olha, diabo, fica me espetando para me dar dor, mas tu está repreendido no nome de Jesus. Ô médico, você não tem nada. Fui na minha médica de oncologia, você não tem nada, Satanás. Aí fui no gastro, você não tem nada. Glória a Deus. Glória a Deus. Sabe por que o diabo, ele tenta roubar da gente aquilo que Deus nos usou para profetizar? E aí, voltando para o texto, diz assim: e um deles, vendo que estava são, voltou, glorificando a Deus em alta voz. Bom, se quando eu era leproso, eu entrava na cidade gritando, dizendo que eu era leproso, que era um rejeitado, que eu não tinha oportunidade de nada, que eu era um Zé Ruela, desculpa o termo. Se eu entrava gritando, revelando minha natureza pecaminosa, minhas limitações, agora eu vou entrar na cidade gritando, glorificando a Deus, exaltando o nome dele por aquilo que ele fez. Tu não está entendendo o que Deus está comunicando a gente aqui? Não é? Pô, essa semana agora, o Flamengo ganhou 2 títulos, né? Glória a Deus. Flamenguistas estão tudo sem voz. Mas às vezes está na igreja, não abre a boca para dar um glória a Deus. Sabe, mas na frente da televisão, no Maracanã só falta pular mais de cima. Na igreja se manda irmão, levanta a mão e glorifica a Deus. Besteira. Dá o dinheiro aí, pastor. Dá o dinheiro? Ih, Jesus. Deixa eu ver, está no meu nome. Sabe, queridos? Então, queridos, o diabo, ele quer tirar da nossa boca, ele quer nos impedir de falar aquilo que Deus fez na nossa vida, ele quer nos calar. Então, aquele leproso, eu posso imaginar ele pensando: olha, se antes o que saía da minha boca eram salivas que deixava as outras pessoas doentes, agora o que vai sair da minha boca são salivas que darão vida a pessoas que estão doentes. A minha e a tua boca, irmãos, tem que ser usada para transformar vidas, para abençoar pessoas, para libertar oprimidos. E caiu-se aos seus pés, ou seja, aos pés do Senhor, com o rosto em terra, dando-lhe graças. E este era samaritano. Respondendo Jesus, disse: não foram 10 os limpos, onde estão os 9? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão esse estrangeiro. Ou seja, cadê todo mundo que eu abençoei? Sabe? Cadê aqueles 10 que chegaram aqui, quebrado, doente, pedindo misericórdia, e agora todo mundo, desculpa a linguagem, meteu o pé? É assim. Mas sempre, ainda que exista 9 ingratos, sempre vai existir um remanescente que vai reconhecer que tudo que ele é, tudo que ele tem, tudo que ele se tornou, vem única e exclusivamente de
tua fé te salvou. Tem pessoas que até têm fé para receber o milagre de uma cura, mas não tem fé para reconhecer que Jesus é o Senhor da sua vida. Doença, Deus cura. Aleluia. Mas a gente pode ficar doente de novo. Uma bênção material a gente pode receber. Deus faz isso também. Não quero que também pregar um evangelho de miserável, não. Deus também prospera. Mas a nossa vida não pode estar fundamentada nisso. Essa quebra do banco master aí, pessoas perderam muito dinheiro. Por quê? Porque muitos a confiança está somente nas riquezas. Mas existia ali no meio daqueles 10 um que reconhecia que Jesus não era só um curandeiro. Jesus era o Senhor de todas as coisas. Ele não queria somente a cura física, ele queria uma cura plena. Ele queria ter o seu nome escrito no livro da vida. E aí diz que o Senhor falou assim: levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Veja que coisa interessante. Por aquele leproso agradecer a Deus por ele ter recebido a cura, ele recebeu a salvação. Sabe por quê? Todas as vezes que nós agradecemos a Deus por algo que Ele fez na nossa vida, uma porta maior se abre diante de nós. Seja grato a Deus por tudo que Ele tem feito na tua vida. Ainda que não tenha feito aquilo que você gostaria que Ele fizesse, mas o que Ele fez é o melhor para você. Ele sabe o que é melhor para nós. Até o não de Deus é bênção para a gente, irmãos. Até o silêncio de Deus é bênção para a gente. Não queira receber somente sim de Deus. Não seja aquele crente mimado, igual aquele filhinho que quando o pai diz não, ele faz pirracinha. Não. Entenda que Deus sempre tem o melhor para nós. Então faça desse mês de dezembro um mês de ação de graças, de agradecer a Deus. Eu falei aqui na semana passada, falei antes da BL, olha a parte cheia do copo, não olha a parte vazia. O nosso adversário sempre vai querer nos mostrar a parte que ainda não está cheia. Mas se você olhar a parte que está cheia e agradecer a Deus por ela, Deus vai encher o restante do copo. Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Feche os teus olhos. Curte sua cabeça. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer nessa noite. Queremos te agradecer, ó Deus, não somente pelos livramentos, pelas vitórias, pelas portas abertas, pelos milagres, pela tua provisão, pelo teu cuidado, pela tua proteção, por ter nos dado o privilégio de ter nos tornado teu filho. Não somente agradecer pelo teu Espírito Santo que nos conduz, que nos lembra, que nos capacita, que nos orienta. Te agradecer não somente pela tua palavra,
bênção, que é lâmpada para os nossos pés, luz para os nossos caminhos, palavra que nos santifica, que nos exorta, que nos ensina, que é um antídoto contra o pecado, palavra que nos renova, que nos fortalece. Queremos agradecer por tudo isso, Senhor, mas também queremos te agradecer por aquilo que o Senhor não fez. Até mesmo por aquilo que o Senhor permitiu acontecer e nos gerou danos emocionais, danos espirituais, danos físicos, danos financeiros. Senhor, nós te agradecemos, porque nós sabemos que todas as coisas juntamente contribuem para o bem daqueles que te amam. E o Senhor, na tua palavra, diz que nós devemos dar graças por tudo, porque isso é bom e agradável a ti. Senhor, perdoa-nos as vezes que nós titubeamos, que nós falhamos, que nós duvidamos, que nos sentimos abandonados, que nos sentimos esquecidos diante das adversidades, das lutas que nos afrontaram nesse ano de 2025. Mas assim como o Senhor me lembrou, Senhor, é um ano de unidade, tempo de maturidade, e ser maduro, se tornar alguém maduro, adulto espiritualmente, dói. Ninguém cresce sem dor, Senhor. Ajuda o teu povo a entender isso. Ajuda o teu povo, Senhor, a se libertar desse evangelho falacioso que engana, que faz promessas indevidas, levianas, e que tem levado tantas pessoas a perder a sua fé. Quem sabe tem alguém nos assistindo nessa noite pela internet e que perdeu a fé porque um dia alguém fez uma falsa promessa para ela ou para ele e aquilo não aconteceu porque não tinha parte contigo. Oh, meu Deus, nos ajuda a cada dia confiar mais em ti, depender mais de ti, esperar mais em ti, porque todas quantas as promessas são tuas sim, e para ti o amém. Oh meu Deus, em nome de Jesus, dá-nos um coração grato, Senhor. Queremos ser agraciados, mas também queremos ser agradecidos. Perdoa-nos, Senhor. Perdoa-nos. Nos sustenta, nos ajude a não deixar ser levado pelas artimanhas do adversário. Que nós possamos sempre estar com nossos olhos focados em ti, olhando para o nosso passado, vendo de onde o Senhor nos tirou, e agora olhando a condição que estamos no presente, como filhos eleitos, escolhidos, abençoados, honrados, para a glória e louvor do teu nome. Nós não só te agradecemos, mas te adoramos, te exaltamos, te bendizemos, no nome do teu Filho Jesus.